aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos pedir neste momento ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê o dom da sabedoria, para que sejamos capazes de compreendermos esta palavra de Deus que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da ascensão do Senhor aos céus. Depois de ter ressuscitado, ter se encontrado com os seus discípulos e ter chancelado novamente a missão que eles deveriam continuar, como cantamos no Salmo, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Ou seja, o Senhor voltou para onde ele já estava desde o princípio, à direita do Pai, mas ele permaneceria conosco, a partir de agora, com uma nova forma. E é interessante que nós celebramos a ascensão do Senhor 40 dias depois da Páscoa. E por que esse tempo? Porque 40 dias é considerado na Escritura como o caminho do discipulado. É o tempo necessário para caminhar com o Mestre, para ouvi-lo, para aprender dele os seus ensinamentos e o discípulo ter condições de colocar em prática aquilo que foi aprendido com o Mestre. E é por isso que há esta simbologia dos 40 dias após a Páscoa para celebrarmos a ascensão, porque este tempo com o Cristo ressuscitado era para fortalecer a fé dos discípulos, para enchê-los de coragem, para revigorá-los interiormente e assim eles darem continuidade à obra de Cristo. E agora nós vamos retomar o trecho do Evangelho que está no capítulo 28 de Mateus. Depois em casa vocês podem retomar a leitura, vocês vão perceber que é a última parte do Evangelho de Mateus. E esse trecho de hoje é bem curto, mas ao mesmo tempo é um trecho bem denso e tem muitos conteúdos de fé a nos ensinar. Então nós vamos parte por parte para mergulharmos na riqueza que a palavra de Deus hoje nos traz. Então, no início do texto, nos foi narrado: naquele tempo,
os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. É muito interessante que quando Jesus chama os 12, aonde que Jesus estava? Na Galiléia. E agora, na sua ascensão, na sua volta para o Pai, a missão que os discípulos deveriam continuar, aonde eles estarão? Na Galiléia, onde tudo começou. E por que Jesus quis escolher a Galiléia? Porque a partir de agora teria um novo recomeço, que seria de uma forma nova, que já não seria mais da presença física, biológica de Jesus junto aos seus discípulos, mas ele prometeu no domingo passado o Espírito da verdade, e logo em breve estaremos celebrando a festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Então a forma com que Jesus permaneceria com seus discípulos seria uma forma nova, e neste novo recomeço, os discípulos precisavam desta força de Deus, para não desanimar diante das dificuldades, para não desistir diante das perseguições, para que fossem fiéis à missão a eles confiados. E agora nós também devemos fazer a nossa reflexão. Será que este tempo de pandemia, que mudou todo o nosso ritmo de vida, não está pedindo a cada um novo recomeço? Uma vida de uma forma nova, que de repente nós não teríamos condições de contemplá-la, se nós continuássemos no ritmo que levávamos? E agora vem a palavra de Deus, nesta festa da ascensão do Senhor, nos mostrando como se deu esta novidade para os discípulos, para que nós também aprendamos como esta novidade também pode nos alcançar. Então olha como a palavra de Deus é atual, como ela é rica, como ela fala para as nossas circunstâncias. E além de falar da Galiléia, o Evangelho nos falou que eles foram sobre um monte. Há muitas teorias de quais seriam este monte de hoje. O monte que Jesus levou seus discípulos na sua ascensão. Mas a linha teológica que mais prevaleceu para a interpretação deste texto é o Monte das Tentações. E daqui a pouco, agora já, no próximo versículo, nós vamos entender por que este monte seria o Monte das Tentações. E agora vem o versículo 17 para nos ajudar nesta compreensão. Olha o que disse o versículo 17. Quando viram Jesus ressuscitado, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então estava o grupo dos 11, porque Judas já havia se perdido no meio do caminho. E quando eles chegaram no monte, que é considerado na Escritura o lugar propício do encontro com Deus, alguns dos discípulos se prostraram. E o que diz a prostração? Ela é sinônimo de adoração. Os que se prostraram reconheceram em Jesus o Kyrios, o seu Senhor, o seu Salvador. E é este reconhecimento que pressupõe o caminho da fé e do discipulado que nos faz prostrar diante de Jesus. Pode ser que agora com a pandemia, com os cuidados de limpeza e de saúde, muitos de nós justifiquemos, padre, a gente não ajoelha agora no sentido de prevenção, tudo bem. Mas antes da pandemia, muitos
já não se prostravam mais diante de Jesus. Já não eram mais capazes de se ajoelhar, de se prostrar na presença dele, como sinal do reconhecimento da experiência que foi feita no seu caminho do discipulado. E eu sempre gosto de dizer que quem não se prostra diante de Jesus, vai se prostrar diante das dificuldades, vai se prostrar diante dos vícios, vai se prostrar diante de uma tribulação, vai se prostrar diante de uma fraqueza. E o que nos impedem de prostrarmos diante de Jesus? A dúvida. Aqui nós temos a adoração versus dúvida. Os que duvidam, desconfiam. Desconfiando, não acreditam. Não acreditando, não se prostram. Então, qual era o caminho necessário para os discípulos com a experiência da ressurreição? Em primeiro lugar, reconhecer o ressuscitado, experimentá-lo no mais profundo da sua alma, o reconhecendo como seu Senhor, como seu Kyrios, se entregando inteiramente à ação dele, que sempre vem em nosso favor, e que é capaz de nos iluminar diante das nossas dúvidas, confusões e temores. E quantos de nós, diante dos desafios da vida, da pandemia, das dificuldades financeiras, dos desentendimentos familiares, dos problemas do trabalho, quando temos que passar por uma doença ou perdemos uma pessoa querida, começamos a duvidar do Senhor. E a dúvida não permite com que os seus joelhos se dobrem para adorá-lo. Agora vamos voltar ao lugar do monte, que provavelmente era o monte das tentações. No primeiro domingo da quaresma, nós ouvíamos no Evangelho que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele foi tentado pelo diabo. E quais foram as propostas que o diabo fez a Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma o pão em pedra. Se tu és filho de Deus, pula-te daqui, porque Deus vai mandar os seus anjos para te salvar. Se és filho de Deus, mas se você se prostrar para me adorar, terceira tentação, eu te darei todos os reinos deste mundo. O que o diabo pedia de Jesus? A adoração, a prostração. Mas Jesus, conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, não se prostra diante do diabo, porque a prostração do filho é diante do Pai, porque a autoridade que ele recebe, a glória, o poder, a ressurreição, lhe são dados pelo Pai. E a partir de agora, diante do caminho de fidelidade que o Filho fez na vontade do Pai, aqueles que se prostram diante dele é para adorar a quem? O Pai. E aí vai nos dizer o Evangelho de João, adorá-lo em espírito e em verdade. Então, este caminho de perseverança de Jesus, de não se levar pelas tentações, de não se deixar ser tentado diante daquilo que o demônio pedia, possibilitou a ele a fidelidade à vontade do Pai, no qual todos nós fomos beneficiados. Devemos agradecer a Jesus a sua fidelidade, porque foi por meio dela que nós fomos alcançados, para que nós adoremos o Pai em espírito e em verdade, através de Jesus. Mas sabe o que o demônio gosta de fazer conosco? De nos pegar pela nossa dúvida,
diante das nossas fraquezas. Quantas pessoas que descobrem que estão com uma doença grave, e aí começa a duvidar de Deus, começa a colocar a culpa em Deus, e vai dizendo, mas o que eu fiz de errado, que pecado eu cometi, para que Deus me castigue assim? Mas será que Deus me ama mesmo? Se Deus me amasse, Ele iria permitir que eu tivesse essa doença? E aí as dúvidas abrem a porta para quem agir? O demônio, que vai querer nos distanciar a todo momento deste Kyrios, deste Senhor vivo e ressuscitado. E hoje, você, com todas as dúvidas que você traz no seu coração, permita entregá-las a Jesus vivo e ressuscitado, porque Ele te dará o dom do Espírito Santo, que te iluminará, que te esclarecerá, que te dá a possibilidade de compreender para experimentar a graça de Deus derramada na sua vida, para que você faça esta experiência de se prostrar em adoração ao Senhor, reconhecendo-o como seu Senhor, como seu Salvador. Então pode ser que nesta crise que nós estamos vivendo também, muitas dúvidas brotem no nosso coração, no nosso interior, mas nós não podemos ficar reféns da nossa dúvida, nós não podemos permitir com que elas nos dominem. Elas podem vir, mas nós precisamos da sabedoria, da inteligência, do discernimento do Espírito, que nos coloca onde? Aos pés de Jesus. Então, todas as vezes que você fizer esta experiência, qual é o lugar que te espera? Os pés de Jesus, estar aqui. Mas o Evangelho não termina por aqui. Olha, agora no versículo 18. Então Jesus aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Aquela autoridade que lá no Monte das Tentações, o demônio prometia a Jesus, Jesus sabia que ele era mentiroso, que ele estava enganando, não aceitou, porque Jesus entendeu que o único que poderia dar a ele autoridade era quem? O Pai. E é tão bonito nós compreendermos a relação de Jesus com o Pai. Jesus não quis tirar satisfação com o Pai, dizendo agora o Senhor tem que me dar autoridade, porque olha o que eu fui capaz de fazer, morrer numa cruz. Não. A relação que une o Pai ao Filho é uma relação amorosa. Então a autoridade lhe foi dada pelo Pai neste ambiente de confiança, de relação íntima, de proximidade. E é esta autoridade que reina sobre o céu e que reina sobre a terra. Agora vamos confrontar essa palavra com a nossa realidade. Vocês estão percebendo, neste momento, a crise de autoridade que existe? O presidente fala, ninguém obedece mais. O governador fala, ninguém obedece. O prefeito fala, ninguém obedece. O pai e a mãe de família falam, os filhos não obedecem. Não está assim o nosso mundo? E por que existe essa crise de autoridade? Porque o nosso mundo, infelizmente, escolheu renunciar esta experiência que o Evangelho de hoje quer nos proporcionar. E a partir do momento que o homem e a mulher dão o seu grito de independência, dizendo que eles não precisam de Deus, que eles não precisam viver a fé, que eles não precisam de comunidade, que cada um se basta, é cada um olhando para o seu umbigo, já não existirá mais autoridade que seja consistente.
Porque a autoridade não é dada pelo grito no microfone. A autoridade não é dada pelo poder de uma canetada. A autoridade não pode ser decretada através de um papel. Mas a autoridade se dá pelo testemunho de vida que cada um faz na sua comunhão com o Senhor. E Jesus fez o seu caminho de comunhão com o Pai. E foi esta comunhão que deu a ele a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Porque esta autoridade consiste no testemunho, na vida doada, no sangue derramado, na vida comunicada que o ressuscitado nos dará através de todo o itinerário que ele fez do seu nascimento até a sua ressurreição. E se nós queremos que a autoridade prevaleça diante das relações que necessitam dela, o que é que nós precisamos fazer? Ouvir a palavra de Deus, crer no poder deste evangelho, abrir a nossa visão e os nossos horizontes. Eu fico vendo hoje quantos pais, quantas mães com crianças pequenas de 2, 3, 4, 5 anos, que o pai e a mãe falam 1, 2, 3, 5, 10, 1000 vezes, e a criança já nem dá mais ousadia para que o pai e a mãe estão falando. Então, se desde pequeno as crianças já estão assim, vocês imaginam os adultos. Então, é necessário que nós, como cristãos, como católicos, permitamos com que esta autoridade do Senhor nos alcance, para que na nossa relação com Ele, tenhamos também a autoridade diante das responsabilidades que nos são confiadas. E aí Jesus continua: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Duas situações neste versículo. Primeiro, ir para fazer discípulos. Em outro trecho, de outro evangelista, vai ser acrescentado: ide fazer discípulos meus, anunciando o evangelho e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ide dos discípulos para fazer os discípulos do Senhor consiste, em primeiro lugar, na pregação da palavra, no anúncio do evangelho, que é capaz de nos abrir a cabecinha dura para compreendermos uma nova realidade. Esse ir ao encontro do outro, sair das suas estruturas, da sua zona de conforto, se colocar em missão, ser um caminheiro, um romeiro do divino Pai eterno, o ir. Aqui vem um outro confronto com o nosso tempo. Hoje nós já não queremos mais ir ao encontro do outro. Agora nós temos a justificativa da quarentena, que nós não podemos sair de casa. Mas antes da quarentena, eu já fazia várias provocações nas pregações. Nós estamos perdendo a capacidade de irmos visitar os nossos pais, de irmos visitar os nossos amigos, de irmos fazer uma visita aos nossos parentes. Agora pode ser que a gente está sentindo falta, porque a gente não pode ir em lugar nenhum. Mas mesmo antes da pandemia, nós já estávamos num ritmo que nos prendiam diante da nossa zona de conforto. Então, se o outro quiser, é o outro que tem que vir até mim, não sou eu ir até ele ou ela. Agora vem o evangelho nos provocando a uma reflexão neste período de quarentena, que nós ainda devemos continuar ficando em casa, porque ela vai passar. E depois que ela passar, ela precisa nos ensinar o ide. Mas este ide não é apenas por uma visitinha cortês.
Esse id é um id muito mais consistente. É um ir para levar algo. E levar o que, Padre? Levar o Cristo ressuscitado, levar a palavra dele, levar a experiência dele, levar o evangelho dele. E seria esse ir para levar esta novidade que faria da vida do outro uma vida nova, para que ele se tornasse também discípulo. E aqui, no período da pandemia, na experiência de fé que nós podemos fazer com Cristo ressuscitado, devemos também nos provocar interiormente, a partir do momento que eu tenho a possibilidade de ir, visitar os meus pais, os meus irmãos, os meus netos, os meus avós, os meus sobrinhos, os meus amigos, ir para levar quem? Cristo ressuscitado. Para despertar no coração do outro o desejo desta vida que você pode experimentar. Aí vem a segunda dimensão, o batismo, que nos torna filhos de Deus, nos coloca numa íntima relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Mas hoje, grande parte das pessoas querem o batismo somente como uma mandinga, somente como uma bênção. Aqui na nossa paróquia, nós temos muita procura de pais, de avós, de padrinhos e madrinhas para batizarem as crianças. Mas a grande maioria que vem procurar o batismo não tem desejo de vida de fé. Não querem caminhar com Cristo ressuscitado, querem receber o batismo como um protocolo religioso pronto e acabou. E a partir desse momento, se a gente pergunta, qual é a motivação que te trouxe aqui para você batizar a sua criança, o seu filho, o seu neto, aquele que vai ser seu afilhado? Ah, padre, ele está muito custoso, ela está muito custosa, e me disseram que se batizar fica quieto. Falta de autoridade, porque ninguém tem mais autoridade sobre a criança. Outros já diz assim, ah, pá, está dormindo ruim, sonha demais, eu fiquei sabendo, se batizar resolve. Então, vai perdendo este senso de fé. Querem que os rituais, os sacramentos religiosos se tornem uma mágica na vida daquele que recebe, para eu ir lá, cumprir o protocolo, fazer a foto, fazer o almoço. E tem muitos que estão muito mais preocupados com o almoço do dia do batismo do que com o próprio batismo. E aí chega aqui na igreja, quer que a igreja se adeque, porque já alugou o espaço, porque já fez a festa, porque já mandou fazer a lembrancinha, e agora, não. Então olha a que nível nós estamos chegando para instrumentalizar a graça mais importante que Deus quer dar a cada criatura, que é o batismo. E nesta festa da ascensão, os nossos olhos precisam se abrirem. O nosso coração precisa se encher desta palavra, o nosso entendimento precisa ser aberto ao dom do Espírito que vem para nos ensinar esta Escritura. E aí depois a criança cresce, o pai e a mãe até chegam a colocá-los na catequese, mas acha que a responsabilidade é só trazer na porta da igreja e buscar, porque o catequista tem que resolver tudo o que é ensinamento de fé para a criança. A criança nunca viu o pai e a mãe rezarem. Ainda bem que nós temos avós tementes a Deus, que muitas delas ainda o ensinam aos seus netos, mas eu fico pensando daqui 20, 30 anos, que os nossos jovens de hoje, que estão distantes do caminho da fé, serão os avós do tempo futuro, e aí eu fico pensando, quem vai ensinar às nossas crianças as coisas de Deus? Quem vai? Então, olha a que nível nós estamos chegando. Por quê? Porque o caminho que estamos fazendo é outro, aquele que não é o que o Evangelho nos propõe. Então, diante desta palavra, deste ensinamento do Senhor, nós precisamos de uma nova sacudida, podemos assim dizer, não é? Para abrir os nossos olhos, abrir o coração e desejarmos com que tudo isso que está prometido a nós, alcance-nos a todo momento da nossa vida. E olha
como Jesus termina o Evangelho? Então, além de fazer os discípulos anunciando o Evangelho, de batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-os a observar tudo o que vos ordenei. Tudo. Jesus não falou assim um pouco, aquilo que te convém, aquilo que você acha. Jesus falou tudo. Porque hoje nós não queremos mais uma fé completa. Nós queremos uma fé self-service. Nós queremos uma fé de supermercado, que nós vamos lá e escolhemos o que nos convém, o que nos agrada, o que nós queremos. Então, isso daqui eu gosto, isso daqui me faz bem, isso daqui eu tenho muita afinidade, então isso eu quero como situação e vivência de fé para mim. Mas isso daqui, não, isso está muito retrógrado, a igreja está muito atrasada, aquele padre lá está muito atrasado também. Isso da fé, não quero. Jesus nos falou, observando tudo. Por quê? Porque a fé é um pacote completo, não tem como ser fragmentada. E hoje, quais são os modelos religiosos que têm mais crescido no nosso meio? Aqueles que fazem da fé uma fé self-service, uma fé de supermercado. Que você pode ir lá, pode comprar a cura, pode comprar o caroço de feijão para ser curado do coronavírus. Que você pode ir lá fazer uma campanha e receber a cura, ou ficar rico e ter uma prosperidade econômica, e assim sucessivamente. Por quê? Porque já não queremos o tudo de Deus. E quem não acolhe o tudo, vive do nada. Vou repetir, quem não acolhe o tudo, vai viver do nada. E não é isso que está prometido para você. O que está prometido para você é o tudo. E quando nós olhamos para a cruz de Jesus, no seu sacrifício, na sua vida doada, nós percebemos que Ele se doou inteiramente por amor a nós. Não foi por partes, não foi pela metade, não foi somente um pouco, mas Ele se entregou inteiramente, para que nós olhássemos para o testemunho dEle, e tomássemos a decisão de abraçar o tudo, para não vivermos no nada. Quando vamos conversando com as pessoas, ouvindo seus desabafos, as suas dores, que não são dores curáveis com remédio, com comida, com saída, com compra de alguma coisa, mas são dores existenciais. E estas dores nos mostram, há um caminho de cura, há um bálsamo que alivia, há um remédio que cura. Então, Padre, me fala qual é esse remédio. É esse que você está acabando de compreender hoje no Evangelho de Jesus. É o tudo de Deus que te espera, para que nele você viva o tudo também, de uma vida cheia de sentido, de um coração saciado, de uma existência que vale a pena existir. E hoje nós somos entupidos de tantos medicamentos, de tantos programas de TV, de tantas coisas de comer e de beber, como possibilidade de saciarmos interiormente. Mas de repente até temos uma saciedade momentânea, mas depois que o efeito daquilo passa, nós olhamos o tamanho do buraco, da broca que está dentro de nós. Porque a renúncia do tudo de Deus nos faz viver no nada do mundo. E agora, Jesus faz uma promessa, para mim, para você e para os discípulos. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Para aqueles que duvidam da existência de Deus, daqueles que questionam, mas será que Deus está fazendo alguma coisa diante desta pandemia? Quantas pessoas morrendo no mundo inteiro? Quantas pessoas doentes, o mundo desabando na nossa cabeça, e será que esse Deus está fazendo alguma coisa? Repito, Jesus dizendo, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, para os que duvidam, início do Evangelho, lembra? Questionamento. Será que existe? Será que está? Será que faz alguma coisa?
Mas para os que se prostram e adoram, estes experimentam o tudo. São reconfortados, são animados, são fortalecidos, se enche de esperança mesmo diante das quedas. E agora a decisão é sua: ficar na dúvida ou na prostração, na adoração. A escolha é sua. A palavra vem para te instruir, para te ensinar. Uai, padre, mas Jesus voltou para o Pai. E agora? Como é que ele diz que vai ficar conosco todos os dias até o fim do mundo? Ele vai ficar conosco de uma forma nova, nos doando o seu Espírito Santo, nos dando os seus dons, nos possibilitando este fogo novo, como eu dizia, que celebraremos daqui a alguns dias na festa de Pentecostes. E o caminho de Jesus para o Pai o elevou para onde? Para o céu. Então não é um distanciamento geográfico de um céu que está acima das estrelas. O Papa Bento XVI dizia: o céu já pode ser alcançado e experimentado aqui e agora. Como? Em Cristo Jesus. Então, quando eu faço a experiência com Ele na minha vida e possibilito tudo dele em mim, eu já estou entrando onde? No céu. Olha que maravilha! Olha que palavra de esperança! Olha que coragem nova que hoje o Senhor pode nos dar. Se eu me abro, se eu me prostro, se eu o acolho no meu coração e quero esta intimidade do tudo de Deus em Cristo na minha vida, aqui e agora eu já entro onde? No céu. A plenitude desse céu vai ser após a nossa morte, mas ele já pode ser degustado, ele já pode ser vivido, ele já pode ser experimentado aqui. Padre, mas mesmo numa pandemia? Mesmo numa pandemia. E vai ser esta graça que você hoje pode acessar, que te dará a possibilidade de ser forte e de ajudar tantas pessoas que estão caídas ao seu lado. Que vem falar com você, seja no trabalho, seja em casa, seja numa videoconferência, seja através de uma conversa, mesmo à distância. Porque nós cremos que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E não é somente por um instante, por uma hora, por um dia, mas é para sempre, todos os dias. E quando este mundo acabar, Ele também permanecerá conosco até o fim do mundo. Por quê? Porque Ele veio para nos levar para o Pai. Então que nesta Eucaristia, que nesta festa da Ascensão, nós nos abramos à força desta palavra, para desfrutarmos do tudo de Deus, e nos prostrando, o adorando, o reconhecendo, permitindo que Ele haja em nós, seremos reconfortados e retornaremos à casa do Pai. Amém? Então vamos encerrar pedindo isso. Feche um minutinho os seus olhos e faça o seu exame de consciência. Aonde essa palavra te alcançou? Aonde ela te cutucou? Aonde ela quis falar com você? Apresente a Jesus as suas dúvidas, os seus questionamentos, os momentos que você percebeu frágil na fé. Faça o seu exame de consciência também. Há quanto tempo você não se prostra? Há quanto tempo você não se ajoelha para rezar? Há quanto tempo você não permite com que o tudo de Deus te alcance? Apresente o seu nada para ganhar o tudo. Permita com que esta palavra hoje alcance o mais profundo da sua alma. E vai dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti.
Eu quero, Senhor, experimentar a Tua graça, a Tua força. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe de tudo que eu tenho passado. O Senhor sabe das minhas incompreensões, das minhas dúvidas. E hoje, Senhor, eu quero experimentar o céu em mim. Esse céu que é Ti. Esse céu que pode me alcançar se eu me abro. E hoje eu estou aqui, Jesus, porque de fato eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está comigo todos os dias, mesmo quando eu acho que eu estou sozinho. Mas eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor não me desampara, que o Senhor segura na minha mão quando eu sou fraco, que o Senhor me levanta quando eu caio. Eu quero Te experimentar, Senhor. Eu quero mais de Ti. Eu quero a Tua graça, eu quero a Tua força, eu quero a Tua esperança, eu quero a Tua fé, Senhor. Eu quero experimentar esse céu já aqui e agora, na minha relação contigo, Senhor. Me ajude. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus. Tua é a minha vida, eu escolho decidir por Ti. No altar eu me entrego e renovo a minha vocação. Tua é a minha vida, eu escolho decidir por Ti. No altar eu me entrego e renovo a minha vocação. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, vós sois meu Deus.